Bom dia, senhores. No dia 3 de fevereiro de 2016, no interesse do procedimento investigatório 1.25.000.003350-2015, dígito 98, na sede da Procuradoria da República na Bahia, na presença do Procurador da República Júlio Noronha e Taíde Costa, iremos proceder com a oitiva do senhor Ricardo Marques Embaçaí, conforme qualificado no termo em anexo. Senhor Ricardo, o senhor tem o dever de dizer a verdade sobre os fatos que foram perguntados, e no caso de algum questionamento envolver fatos que lhe possam incriminar, você tem o direito ao silêncio, tudo bem? Ok. O doutor Júlio vai iniciar algumas perguntas, posteriormente eu eventualmente vou complementá-las. Tá ótimo. Okay. Doutor Ricardo, novamente bom dia. Só gostaria de registrar também a presença do doutor Luiz Henrique, advogado do depoente. Perfeito. Doutor Ricardo, bom dia. Bom dia. Qual é a profissão do senhor? Sou administrador de empresas. Certo. O senhor é administrador de empresas há quanto tempo? Desde o ano 2000, minha graduação 2000, então são quase 16 anos. Certo. O senhor poderia nos descrever, nesses 16 anos, em quais locais o senhor trabalhou? Meu primeiro emprego foi no Banco ABN AMRO, que é o Banco Real, né? Depois se tornou Real. Eu trabalhei lá na parte de Corporate Banking, ou seja, era gerente de Corporate Banking. Só um segundo, desculpe lhe interromper. Pedi só para o senhor falar um pouco mais devagar. Tá. Só para permitir que a gente consiga registrar o máximo possível daquilo que o senhor disse. Tá ótimo. Perfeito. Meu primeiro emprego foi no Banco ABN AMRO, né? Depois o Banco Real. Né? Eu trabalhei por 6 anos lá, de 2000 a 2006. Atuava na parte era gerente de contas de Corporate Bank, ou seja, grandes clientes, né? Mas naquele perfil de atacado, clientes de atacado. Sim. Então, eu tive esse histórico, essa experiência profissional no âmbito de operações estruturadas, né? Que era o que eu fazia no banco. Então, né? No ano 2000, o senhor começou no Banco Real. Isso. E trabalhou com essas operações estruturadas. Isso. E ficou no Banco Real até que ano? Até 2006. Até 2006. Né? Certo. Em 2006, o senhor saiu de lá e foi trabalhar? Fui para a OS Empreendimentos, né? Fui para o Grupo OS, mais diretamente a OS Empreendimentos. Naquela ocasião, o Grupo OS tinha uma estratégia empresarial de relançar uma empresa de real estate, que é empresa imobiliária. Né? Então, eu fui, na ocasião, um dos primeiros funcionários da empresa. Ou seja, a empresa estava sendo criada naquele momento, naquele instante. Então, eu fui ser um funcionário da área financeira, por quê? Eu tinha essa experiência em captação de operações financeiras, né? E o mercado imobiliário é um mercado que acessa muito a parte de alavancagem, ou seja, a parte de crédito. Então, eu já tinha trabalhado com isso no banco. Então, fui para o OS para ser gerente financeiro, né? Perfeito. Naquele instante. Então, o senhor saiu do Banco Real em 2006 e foi convidado para trabalhar como gerente financeiro da OS Empreendimentos, que estava começando naquele momento. Isso. Certo. Quem convidou o senhor para ir para a OS Empreendimentos? O próprio Carmine de Serve. O senhor conhecia o senhor Carmine de onde? Eu já tinha sido, não colega, mas contemporâneo de colégio, na época de colégio Antônio Vieira, aqui de Salvador. Né? E existia uma pessoa que estava na OS na parte de incorporação, que me conhecia profissionalmente e acabou me falando com o Carmine, e que acabaram me convidando para um bate-papo e posteriormente, né, a questão do vínculo empregatício. O Carmine já trabalhava na OAS? Já. Carmine, ele já tinha trabalhado na construtora OAS e tinha sido colocado esse desafio para ele, que era criar a OAS Empreendimentos. Né? Certo. Nesse momento, qual que era o cargo do Carmine dentro da OAS? Empreendimentos? Isso. Era diretor superintendente. Diretor superintendente. Né? Existia já a figura de presidente da OAS Empreendimentos? Naquele momento, não. Certo. E o senhor ficou, depois a gente vai passar por esse período, mas o senhor ficou de 2006 até quando na OAS Empreendimentos? Até final de março de 2014. Final de março de 2014. Isso. E depois o senhor foi para onde? Depois eu acabei tendo um convite para vir para Salvador, para Citeluz, né? A gente mudou a associação Citeluz, mas Citelum é uma empresa de gestão de iluminação pública, uma empresa francesa com a subsidiária aqui no Brasil. E eu acabei sendo convidado para ser diretor financeiro dessa empresa. Perfeito. Aí eu acabei, na ocasião da OAS Empreendimentos, eu estava em São Paulo. Isso, eu vou perguntar para o senhor, antes da gente voltar para a OAS Empreendimentos.
Este é o trabalho atual que o senhor tem? Isso, exatamente. Certo. Quando o senhor foi convidado lá em 2006, o senhor foi convidado para ser gerente financeiro. Isso. E para trabalhar em qual local? Em Salvador, Bahia. Em Salvador. E como foi o desenrolar da sua carreira dentro da OAS Empreendimentos? O senhor chegou como gerente financeiro e assim permaneceu todo o período, e permaneceu todo o período em Salvador. O senhor poderia nos descrever como foi esse período de 2006 até 2013? Por favor, de forma bastante pausada, para que a gente possa registrar, por favor. Em 2006 eu ingressei em Salvador, só que naquele instante o Grupo OS ele já estava locado em São Paulo, eu já tinha passado a matriz para São Paulo. Mas estrategicamente a OS Empreendimentos ela voltou pela cidade, pelo estado da Bahia. Por quê? Porque a OS Empreendimentos já foi grande no passado na área de real estate, na área imobiliária. Então aqui na Bahia tinha um recall muito forte de marca. Né? Você via OS, o público lembrava de credibilidade na entrega de edifícios, né, de empreendimentos imobiliários. Então a estratégia do acionista foi recomeçar por Salvador. E recomeçar por Salvador, porque em São Paulo, na parte de real estate, a OS não tinha tido muita experiência no passado. Né? Então o recall da marca forte era em Salvador. Entretanto, desde o princípio, quando eu entrei na OS, como os acionistas, como a holding, como o grupo já estava em São Paulo, já existia o projeto da matriz da OS Empreendimentos ser migrada para São Paulo em um determinado período, desde que a gente tivesse maturado o mercado baiano. Certo. Antes de falar quando aconteceu essa mudança, esse conhecimento da marca OAS, especialmente OAS Empreendimentos, era vinculado a que tipo de empreendimento? Eram empreendimentos residenciais, comerciais? Seria do passado. Sim. Residenciais. E eram empreendimentos voltados para que tipo de mercado? Qual segmento? É porque há muito tempo, essa década de 80, mas pelo que eu ouvia falar das histórias, era empreendimentos residencial, né, para segmento A, B e C. Certo. Assim. E quando o senhor foi convidado e houve essa retomada, qual era o foco? O foco era criar a empresa, né, tirar a empresa do papel, vamos dizer assim, criar um veículo na parte imobiliária, né, no setor imobiliário, uma vez que naquele instante o mercado imobiliário estava em franco crescimento, né, estava no momento aí do início do boom imobiliário, onde mais de quase 20 empresas aí do setor imobiliário tinham aberto capital. Certo, mas o senhor disse segmento residencial, isso. Mas voltar para a classe A, B, C ou D? Você diz agora nessa retomada. Retomada. Naquele instante... Ou não havia uma definição? Naquele instante não havia uma definição, é clara. Né? A gente estava no mercado baiano, naquele instante a gente foi para a classe média, né? Que é a classe B, vamos dizer assim. Então, nossos primeiros lançamentos aqui em Salvador foram no bairro de Alphaville. Né? Então, eu diria que era uma classe média. A classe média. Certo. E quando que houve a mudança para São Paulo? Para São Paulo foi 2014. 2014. Então, de 2006 até 2014, a sede da OAS Empreendimentos ficava em Salvador. Apesar de, por força profissional, a gente já estava naquele movimento de passar grande parte morava em São Paulo, os executivos moravam em São Paulo e voltavam para a base. E trabalhavam lá em São Paulo, em qual local? Na Avenida Angélica, né? Inicialmente no mesmo edifício da construtora do grupo, né? E posteriormente, eu não me recordo exatamente o ano, a gente acabou mudando para o prédio ao lado, 2 prédios ao lado, que, se não me falha a memória, é o edifício Mont Blanc. E a partir daí a sede, a gente ficava, até porque a empresa, nesse movimento a empresa cresceu, então precisava de mais espaço, mais metro quadrado, então a gente foi para esse edifício do lado. Certo. E retomando agora a sua posição dentro da OAS Empreendimentos. Você chegou como gerente financeiro e aí houve alguma mudança de cargo? Houve. Minha carreira dentro da empresa no grupo foi como gerente financeiro da OAS Empreendimentos. Aí no ano de 2011 eu fui galgado a diretor financeiro da empresa. E finalizei como diretor financeiro da companhia. Perfeito. Então de 2006 a 2011 minha função era de gerente financeiro. Certo. Como gerente financeiro, o senhor estava subordinado a quem lá? Ao Fábio, Ori e Yonamini. O Fábio,
quando o senhor chegou em 2006, ele já estava na OAS? Não, ele entrou depois. Ele entrou quando, o senhor se recorda? Dr. Júlio, acho que foi 2007. Salvo engano. Perfeito. E ele ingressou com qual cargo? Diretor financeiro. Certo. E quando o senhor assumiu em 2011 o cargo de diretor financeiro, o Fábio, ele assumiu qual cargo? Ele saiu da empresa ou continuou? Não, ele foi para a OAS Investimentos, que era, vamos dizer assim, uma holding que controlava os ativos, e um dos ativos que ela controlava era a OAS Empreendimentos. Ele foi ser diretor financeiro da holding, e aí o movimento automático, eu como gerente financeiro, fui galgado a diretor financeiro da Empreendimentos. Certo. O senhor sabe dizer se depois de 2011, quando ele se tornou diretor financeiro da holding, depois disso ele assumiu algum outro cargo dentro da OAS Empreendimentos? Porque o senhor disse inicialmente que lá em 2006 não existia a figura de presidente. Isso. Né? Existia a figura de superintendente. Diretor superintendente. Diretor superintendente. Em 2011, quando o senhor se tornou diretor financeiro, existia a figura de presidente já? Doutor Júlio, houve uma mudança na nomenclatura do cargo para presidente, né? Eu não me recordo do ano que aconteceu isso. E quem que ocupava a presidência? Era o Carmine Deserve. Só houve a mudança da nomenclatura do de 2006 até 2011? Exatamente. E o Carmine permaneceu como presidente da OAS Empreendimentos até quando? Até dezembro de 2013. Até dezembro de 13. E depois de dezembro de 2013, quem assumiu a presidência da OAS Empreendimentos? O Fábio Anamini. Então ele saiu da diretoria financeira. Da holding. Da holding, perdão. E foi ser diretor, presidente, né? O cargo era esse, da OAS Empreendimentos. Agora, especificamente no interesse agora do nosso procedimento, existe uma operação entre a OAS e a Bancop que aconteceu em 2009, quando o senhor era gerente financeiro. O senhor tem conhecimento dessa operação? Tenho. O senhor pode nos dizer como ela aconteceu? Assim se diz a operação de compra das seccionais do Bancop. Perfeito. Essa operação ela foi feita para a área de desenvolvimento de negócio. Minha área financeira é uma área mais de apoio, não de... Ela foi feita pela área de desenvolvimento de negócios. Né? E a área de desenvolvimento de negócios era uma outra gerência, uma outra diretoria dentro da OAS Empreendimentos? Isso, exatamente, era outra diretoria. Era uma outra diretoria? Desculpe lhe interromper, mas é só para a gente manter uma ordem lógica aqui. Quem ocupava era a diretoria, o senhor disse, isso, né? Quem era o diretor dessa área? Como existiam diretorias regionais e como a Bancop estava em São Paulo, a maioria dos projetos, a diretoria de Luigi Pet, diretor de incorporação São Paulo. Luigi Pet. Luigi. O Pet, o senhor poderia soletrar, por favor? P-E-T-T-I. TTI. Luigi Pet. Perfeito. E, nesse caso, ou seja, toda a parte de desenvolvimento, prospecção, desenvolvimento do negócio imobiliário, do projeto imobiliário, era feito pelas áreas, vamos dizer assim, de desenvolvimento de incorporação, que a gente chamava, área de incorporação. Certo. E o senhor, como gerente financeiro, o que chegou de impacto financeiro dessa operação para o senhor? O senhor poderia nos dizer o que chegou como ativo, como passivo para os senhores? Isso, via de regra, a área financeira ela entrava na análise de viabilidade econômica financeira de todo o negócio, de todo e qualquer negócio. Né? E os empreendimentos do Bancop na ocasião, como eram, você tinha que comprar seccionais, né, do Bancop, ela tinha uma característica um pouco diferente do trivial, porque você tinha que comprar, né, seccional. Entretanto, o que foi bom para a OAS Empreendimentos naquele momento? Como era empreendimentos em São Paulo, a empresa estava buscando uma expansão geográfica, nós estamos aqui na Bahia, e em São Paulo, por conta do mercado líquido, terreno, você tinha que colocar muito dinheiro na frente para comprar, né?
A operação do Bancop, a gente não tinha que fazer investimentos na frente, e investimentos em volumes altos. Porque naquele instante o mercado imobiliário brasileiro tinha 20 empresas aproximadamente de capital aberto. Empresa abarrotada de caixa que podiam fazer aquisições com maior facilidade que nós, que era uma empresa de capital fechado, né, uma empresa limitada do ponto de vista de capital de investimento. Então, para a gente, do ponto de vista comercial enquanto negócio, foi um pé de entrada em São Paulo, as operações do Bancop. Então, vou só tentar retomar para a gente conseguir registrar aqui de uma forma interessante, né? Então, nessa época, quem ocupava a diretoria de desenvolvimento em negócios de São Paulo, né? De São Paulo. Isso. Diretoria de desenvolvimento de negócios, né? Desenvolvimento de negócios. Diretoria / incorporação. Pode botar assim, que era a nomenclatura também. Tá? Que a Diretoria de Desenvolvimento de Negócios / incorporação Isso. de São Paulo era... Não, isso, era dirigida por Luiz de Pé. Isso. A gente retoma isso no final e a gente corrige. Que o negócio era financeiramente bom para a OAS Empreendimentos, porque não precisava fazer investimentos... Tantos investimentos na frente. Na frente, investimentos muito altos na frente. Pode colocar isso na frente. Sendo que a empresa tinha o interesse, então, de expandir em São Paulo. Tinha. Tinha o interesse de expandir em São Paulo. O que era, do ponto de vista, assim, fora do pouco do trivial de um negócio de incorporação imobiliária, era porque nesses empreendimentos vocês tinham os cooperados com diversos tipos de situação dentro do empreendimento. Certo. Que era um pouco diferente, porque havia a peculiaridade de ter cooperados, existirem cooperados. O que é isso na prática? Né? Você tinha cooperados com diversos tipos de situação. Você tinha empreendimento que você tinha uma torre completa, habitada, uma torre inacabada e uma torre ainda a construir sem área comum para os cooperados. Né? Sim. Agora, ainda dentro da área que acredito que seja a expertise do senhor, que é a área financeira. O senhor disse que havia esse interesse de expansão em São Paulo. Isso. Então, um interesse negocial. Agora, financeiramente, eu queria que o senhor, se possível, nos explicasse qual era a vantagem da OAS em assumir esse empreendimento, ou esses empreendimentos. Do ponto de vista financeiro, se você for, os empreendimentos a viabilidade econômica financeira era mais apertada, não tinha um retorno que outros projetos teriam. Exato. Esses empreendimentos da Bancop tinham margem de lucro menor do que o usual. Por quê? Pelas particularidades de cada projeto do Bancop. Né? Você tinha projetos que tinham pessoas habitando, né? Você tinha um projeto que você tinha margens menores, porque você tinha cooperados que estavam lá habitando e já tinham pago para o Bancop o valor do apartamento. Né? E naquele instante a gente assumia um empreendimento que a gente tinha coisa a fazer ainda. Você tinha área comum a entregar. Né? Então, ele é um empreendimento que não tinha... A expectativa de retorno nossa não era o mesmo de um empreendimento de incorporação trivial, onde você compra um terreno, né? Você prospecta, compra um terreno, estuda, desenvolve o projeto, tenta maximizar, né, o projeto do ponto de vista de retorno, né, para colocar no mercado. Perfeito. Então, só para deixar registrado aqui, o senhor disse que a viabilidade econômica financeira era apertada, com margem de lucro menor que o usual, com margens menores, pois alguns cooperados já habitavam e tinham pago a Bancop. E ainda havia áreas em comum a serem entregues. Isso, doutor Júlio, não digo em todos, estou trazendo só exemplos de todos os projetos do Bancop, cada um tinha sua particularidade. Perfeito. E aí vem uma questão que até eu acho que o senhor pode nos ajudar bastante. Tratando-se então de um empreendimento, né, de empreendimentos que tinham margens de lucro menores, até pela própria origem, imagino, que era, né, cooperativa, isso, margem de lucro menor. Existiam essas peculiaridades de existirem cooperados em diferentes situações. Exatamente. Por que ainda assim, financeiramente, foi interessante para a OAS
assumir esses empreendimentos da Bancoff? Eu digo assim, se você olhar só sobre o aspecto financeiro e a tomada de decisão fosse o aspecto financeiro, seria não. Mas a tomada de decisão do ponto de vista de estratégia de crescimento de companhia, ela fazia sentido porque a gente tinha recursos limitados para entrar no mercado de São Paulo, como eu já falei. Perfeito, excelente. Vamos só registrar, é muito importante, o senhor fala com uma riqueza de detalhes que é muito importante aproveitar. Que sobre o aspecto puramente financeiro não seria interessante, mas como estratégia da companhia de expansão de mercado... Geográfica. Como estratégia de companhia, da companhia para expansão de mercado? Expansão geográfica, exatamente. Expansão geográfica. Por haver recursos limitados para entrar no mercado em São Paulo. De investimento. De investimento é interessante. Coloca recursos limitados de investimento. Para entrar no mercado de São Paulo era interessante. Perfeito. Desculpa, pode continuar. Então, se você olhar, só voltando a olhar pela ótica só financeira, realmente, se eu tenho o meu recurso que é limitado, eu tenho um empreendimento que pode me dar uma expectativa de retorno X aqui na Bahia, e um empreendimento de São Paulo que está dando um retorno, pode dar um retorno menor, como é que vai fazer sentido, só sob a ótica financeira, eu estar alocando meu capital no projeto de São Paulo? Mas só que tinha a questão da expansão geográfica. E a gente não tinha nossos recursos limitados para entrar no mercado de São Paulo e comprar terrenos à vista, por exemplo, como o mercado praticava. Então, a gente, do ponto de vista de estratégia comercial, fez sentido também para a gente, porque a gente fincou um prédio em São Paulo através desse... Tá, perfeito. O custo do terreno em São Paulo, ele exigia muito investimento? Rapaz, existe. Rapaz, São Paulo, o preço do metro quadrado de São Paulo é absurdo. Agora, só entendendo corporativamente. Tá. Aí, sob a ótica financeira, pelo que o senhor disse, não valeria a pena. Essa análise financeira passava pela área do senhor? Passava. Se da área do senhor, nessa área financeira, havia um viés negativo dessa operação, a quem cabia tomar a decisão para seguir em frente nesse negócio? Cabia... existia um comitê dentro da OS Investimentos, né, que você... decidia efetivamente se deveria entrar ou não, né, onde era levado em conta não só o aspecto financeiro, mas o aspecto, nesse caso específico, o aspecto de crescimento também, né, da companhia, análise comercial também, dentre outras coisas. Então, no comitê da OS Investimentos tomava a decisão. Quem que participava desse comitê? Eram os diretores da OS Investimentos, né, então você tinha o próprio... A época, em 2009, o senhor se recorda quem participava desse comitê? Era o Fábio, né, que era diretor financeiro, o Carmine, o diretor de incorporação, de engenharia. O Luiz Pet, né, de incorporação. Né? Quem mais? Eu acho que pode, se não me falha a memória, o próprio diretor de obras, na ocasião, que era Paulo Gordilho. E cada um respondia sobre sua área. Né? Uhum. Alguém da holding participava? Da holding, não. Eu me recordo. Não? Que eu me recordo, não. A época, quem era o presidente da holding? Doutor Júlio, eu não me recordo aqui. Qual que era a função do senhor Léo Pinheiro? O Léo Pinheiro era acionista. Ele era acionista. E presidente, na ocasião, da construtora... Ele era o presidente somente da construtora. Mas, obviamente, ele era acionista, né? Uhum. Ele tinha participação nesse comitê? Não, ele nunca participou. Uhum. Perfeito. Só um segundo. Que Fábio era diretor financeiro, Carmine qual? É o que mesmo? Carmine era diretor superintendente. Fábio era diretor financeiro. Só um segundo. Superintendente. O Carmine, essa época já tinha. O senhor não sabe precisar quando houve essa alteração de diretor superintendente para presidente, mas a figura análoga a presidente. Exatamente. Da OS Empreendimentos. Qual presidente aí? Coloca em vez. Vou dizer assim, quando eu digo que ele mudou para presidente, na essência, na prática, naquele instante. Só mudou o nome. O Luiz de Pet era o. Era diretor de desenvolvimento de negócios. E Paulo Gordilho. Diretor de obras. Era diretor de. Isso. Diretor de obras. Que depois lá no final. Que Léo Pinheiro era acionista, não é isso? Léo Pinheiro era acionista. Que Léo Pinheiro
Era acionista e presidente da construtora OS. Vírgula, sem participação no comitê da OS Empreendimentos. Excelente, então, Ricardo. E eu só posso fazer uma lógico, fique à vontade. Quando eu falo que os empreendimentos não eram tinha uma margem mais baixa, obviamente que foram muitos empreendimentos, cada empreendimento tinha sua particularidade e seu retorno, uns mais, outros menos. Sim. Né? Mas o senhor se recorda de existir algum deles que era um empreendimento deficitário? Não me recordo. Certo. Deficitário, não me recordo. Cada empreendimento. Porque no imobiliário, quando a gente fala, a gente tenta no máximo, o que torna o empreendimento muito, a demora na comercialização é um fator que torna o empreendimento, o retorno do empreendimento reduzir, né? Você tem uma velocidade de venda mais fraca. E também a construção, né? Só que a construção, no momento que você analisa a viabilidade, a construção ela só passa a valer depois quando a equipe entra em campo para construir. Então você tem um orçamento no momento inicial que você estuda a viabilidade. Entretanto, a construção pode variar no momento da execução, estourar o orçamento e quebrar ainda mais a rentabilidade do empreendimento. Correto. E dando sequência, então, o senhor disse, então, que foi feita essa análise, havia o desejo de expansão geográfica e a operação, então, ou as operações, os empreendimentos passaram para a OAS. Isso. A OAS Empreendimentos. E, doutor Júlio, geográfica não só para São Paulo, para Brasília também, né, nós fomos para Brasília, e Porto Alegre, né, eram os estados que a gente... desculpa, as cidades. Não, acho importante registrar isso, que havia, então, o projeto de expansão geográfica da companhia. Para Porto Alegre, Brasília e São Paulo. São Paulo como vamos dizer assim, a economia mais pujante do país, onde o mercado imobiliário o maior mercado imobiliário do país, você tem que passar por São Paulo. Uma empresa de mercado de real estate tem que passar por São Paulo. Perfeito. O senhor, dentro da área financeira, nesse período, a OAS Empreendimentos tinha recursos para poder tocar esses empreendimentos que ela assumiu da Bancop? Olha, a questão do mercado imobiliário, ele é um mercado de alavancagem, né? Então, que você vai construir qualquer projeto, edifício, você sempre tem que estar contando com uma dívida, que ela é buscada nos principais bancos do país, aqueles bancos que têm fundo de poupança, né? Então, basicamente, o produto básico, ele financia 80% do custo de construção, né? Certo. Então, o recurso que você conta no momento, você tem que estar contando com o seu balanço para poder alavancar junto à instituição financeira, né? Então, todo o projeto nosso, ele era aliado a uma instituição financeira, né, que nós iríamos buscar. Então, nós tínhamos projetos com o Banco do Brasil, com o Santander, né, com o Bradesco, né, com os principais bancos, os grandes bancos do Brasil. Tá. E em relação especificamente a esses empreendimentos da Bancop, a OAS Empreendimentos buscou esse funding aonde? Nós buscamos no Bancop. O que aconteceu? Quando a gente fechou o Bancop, né, quando a gente foi fechando paulatinamente projeto a projeto, a gente foi buscando no mercado, né, nesses principais bancos, e na ocasião, em 2009, né, naquela questão da crise mundial, né, do mercado americano, o FGTS disponibilizou, né, acho que não me falha a memória, 3 bilhões de reais para serem aplicados em real estate. Né? E algumas empresas do setor tiveram acesso a essa linha de financiamento. E nós, naquele instante, tomamos 300 milhões de reais de debêntures, né, por prazo na ocasião de 5 anos. Perfeito. Vamos só registrar então. Que em relação aos recursos, não, só voltando mais aqui, né, que a OAS Empreendimentos trabalha com o mercado de alavancagem. Podemos colocar dessa forma? Pode colocar assim. Que conta com... Não, cuja fonte financeira é buscada nos bancos. Os principais bancos do país. Buscada nos principais bancos do Brasil. Pode tirar essa parte de sempre. Todos os projetos são aliados a instituições financeiras, que em relação aos recursos para os projetos da Bancop, foram buscados nos principais bancos, sendo que em 2009 o FI e FGTS. Exatamente. Né? Então,
FI, IFE, FGTS, liberou em torno de 3 bilhões para o mercado. Isso. E aí, salvo engano de minha memória em relação a esse número. Sendo que a OAS Empreendimentos captou 300 milhões por meio de debêntures. Exatamente. Então, 300 milhões de reais por meio de debêntures. O debêntures para financiar projetos imobiliários. Certo, para financiar projetos imobiliários. Por que é importante esse ponto? Porque as debêntures não eram dívida corporativa, dívida que se tomava, tinha que ter projeto associado às debêntures. Então, era necessário ter o projeto vinculado às debêntures. Isso. Então, o senhor usou um termo, era uma dívida vinculada? Como dívidas de projeto? Eram dívidas de projeto. A dívida de... Então, pode voltar lá, vamos só registrar isso aqui. Ó. Pode apagar essa última frase. Isso. Debêntures para financiar projetos imobiliários, que era uma dívida de projeto. Exatamente. Ou seja, o dinheiro captado tinha que ser aplicado nos projetos. Isso. E dentre os projetos, dentre esses projetos que as debêntures financiaram, você tinha o próprio projeto do Bancopp, você tinha projetos triviais de incorporação imobiliária, vamos dizer assim, os mais convencionais, em Brasília, aqui em Salvador. Então tinha uma gama de projetos. Se não me falha a memória, acho que mais de 12 projetos foram financiados. Ou seja, o dinheiro captado tinha que ser aplicado nos projetos. Aí, 2 pontos. Entre eles, Bancopp, outros projetos triviais da incorporação, totalizando cerca de 12 projetos. Em Salvador, Brasília e São Paulo, né? Em Salvador, Brasília e São Paulo. O senhor participou das negociações para a emissão dessas debêntures? Participei, junto ao FIA-FGTS. Como gerente financeiro, era minha atribuição também. Perfeito. O senhor participou, então, da negociação. Isso. Junto do senhor, pela OAS, participou mais alguém? Basicamente, eu e Fábio Ionamini, né, que era o diretor financeiro da empresa. Uhum. Os senhores negociaram ou tiveram reuniões a respeito dessa emissão de debêntures com quem? Com o FIA-FGTS, na pessoa do Vitor Pinto, né? E a equipe, né? Uhum. Nessa emissão captada pelo FGTS, houve a participação de algum agente garantidor? Garantidor se diz Antes, então, até melhor. Houve a participação de algum agente fiduciário nessa emissão de debêntures? Foi a Planner, foi agente fiduciário. Né? Toda escritura, toda debênture tem que ter um agente fiduciário, nesse caso foi a Planner. Certo. Que nos prestou esse serviço. A Planner participou dessas reuniões também que os senhores tiveram com o FGTS? Participou. O senhor se lembra quem representava a Planner nessa reunião? Não me lembro. Porque o papel do agente fiduciário, no final das contas, ele é um papel importante, mas não no aspecto comercial de negociação. Quando eu digo comercial, das tratativas de condições do financiamento. Né? Mais um papel ele é mais um papel formalizador, né? Fiscalizador. Perfeito. Eu já perguntei sobre o agente garantidor, o senhor não se lembrou. Agente garantidor, quando você fala garantidor... É o fiscalizador das garantias. Ah, sim, tá. É SCOR. SCOR. A SCOR também participou dessas reuniões? Não. Não? Não. Quem que representava a SCOR? Pai, doutor Júlio, para lhe ser sincero, a SCOR, ela foi... qual era o papel dela? Né? Depois de emitida as debêntures, você por força contratual, você tinha que contratar um agente de garantias, que ia fazer o quê? E auferir se os meus recebíveis que eu estava enviando para as debêntures, porque eu tinha que compor isso como garantia das debêntures, eu tinha um percentual mínimo sobre o saldo devedor,
que era em torno de 110%, se não me falha a memória, na escritura. Então tinha que ter sempre, por dívida, tinha que ter 110% de garantia. Então a Score, ela fiscalizava a garantia que a gente enviava. Ou seja, eu vendia um apartamento no empreendimento X. Então eu tinha todo um kit documental que eu tinha que enviar para a Score, e a Score ia validar se aquela garantia estava ok para compor a garantia das debêntures. E ela, dentro da escritura das debêntures, até por conta do o FGTS, você tinha um período para você glosar a garantia, ou seja, eu vendi o imóvel para o senhor. E por algum motivo o senhor ficou inadimplente por 3 meses. Então a Score vinha e baixava essa garantia, dizia, pô, essa garantia não vale para compor o saldo devedor. Então ela fazia esse papel como agente garantidor, né? Ou seja, ela defendia os interesses, vamos dizer assim, do FGTS na relação, né? Perfeito. E qual que era a necessidade desse agente de garantias, considerando que já existia um agente fiduciário? Na verdade, vão ser dois papéis São duas figuras distintas, né? Sim. O agente de garantia, a necessidade era para analisar a garantia, se a gente estava cumprindo, se as garantias eram boas ou não, né? Já o agente fiduciário era mais com relação à formalização da escritura, né? E o agente, vamos dizer assim, agente de garantias, ele tramita como uma figura que é de interesse do investidor, ou seja, do FGTS, ele que quer compor a garantia. Talvez por falta de estrutura. Porque como é que funciona também? Num banco privado, né, quando você vai buscar, um banco tem toda uma área técnica que avalia também essa parte de garantia, né, num financiamento trivial. Né, ele tem uma parte técnica que avalia, cada um com suas condições, né? Na escritura das debêntures, as condições eram mais rígidas. Perfeito. O senhor disse que existia uma obrigação contratual em relação a esse agente de garantias? Na verdade, o FGTS nos indicou a Score e nós contratamos a Score. Quem indicou a Score, então, foi o FGTS? Foi porque faz sentido, porque é o interesse dele, né? Certo. Quem indicou especificamente a Score, o senhor se lembra se foi o senhor Vitor Pinto, que o senhor mencionou, que era a pessoa que participava? Não me lembro assim. Certo. Porque a gente, na verdade, eu falei Vitor Pinto como gestor da área, mas a gente também... se relacionou com outras pessoas. Além da figura, né, do FGTS como quem subscreve a escritura de debêntures, da Planner agente fiduciário, da Score como agente garantidor, a Caixa Econômica como gestor do FGTS tem alguma participação? O Banco Caixa? Banco Caixa. Mas eu não me... Especificamente... Ele funciona como um agente repassador do dinheiro? Não, a gente tinha que ter obviamente tinha que ter uma conta na Caixa Econômica, para cada projeto uma conta na Caixa Econômica, e toda a transação operacional, ou seja, de liberação dos recursos da conta da debêntures para a conta corrente, para a conta que a gente chama de livre movimentação, era dentro da Caixa Econômica Federal. Então tinha que passar pela Caixa Econômica Federal? Tinha. Perfeito. A Caixa não fazia essa análise das garantias oferecidas? Não, quem fazia era a Score? Isso. Dentro da Score, o senhor se lembra de uma pessoa chamada André Luiz de Souza? Não. O senhor não se lembra de ter? Dentro da Score, se não me falha a memória, eu, particularmente, doutor Júlio, eu não tive muito contato, porque como é uma área bem operacional, né, eu não tive muito contato com o pessoal da Score. Eu me lembro que sempre da pessoa chamada Marcelita, que era ex-caixa, se não me falha. Ela representava a Score? Ela representava a Score, mas tive também muito pouco contato com ela, para ser bem honesto. Então, o contato mais era da área nossa de liberação de recursos com a Score, porque a gente precisava velocidade de análise, né, para compor garantia e liberar mais recursos. Perfeito. Mas a escolha da Score foi uma escolha da OAS ou não. Foi uma escolha do FGTS, uma indicação? Do FGTS, indicação. Da OAS, não. Perfeito. Então, vamos começar essa parte de novo, vamos registrar, vamos ver só como ficou. A Score aqui escreve SSCORS. Eu acho que é SS mesmo. Acho que é isso. Fiscalizava as garantias. Que a Score foi o agente garantidor, que não participou das reuniões com a Score. O senhor? Não. Eu praticamente... Doutor Júlio, se participei de um, assim,
inaugural, mas nada assim. Tá. Não, na verdade é o seguinte, que a SCOR foi o agente garantidor, mas a SCOR não participou das reuniões com o FI e Não. FGTS. Então, só para deixar mais claro, que a SCOR foi o agente garantidor, mas não participou das reuniões entre OAS e FI e FGTS. Entre a OAS e OAS Empreendimentos com o FI e FGTS. Que a SCOR fiscalizava as garantias que eram dadas para compor o saldo devedor. Ou as garantias, os recebíveis, né, que eram dados em garantia, para compor a garantia do saldo devedor. Tá, acho que as garantias... É isso. Porque são os recebíveis que funcionam como as garantias. Isso. A gente pode colocar como garantias. Isso. Defendendo os interesses do FI e FGTS. Exatamente. Que o agente de garantias analisava se as garantias eram boas ou não, defendendo o interesse do FI e FGTS. O FI e FGTS indicou a SCOR. E foi contratada pela OAS Empreendimentos. Exatamente. Que não se recorda a pessoa que indicou a SCOR dentro do FI e FGTS. Se eu dizer um nome, fica... Isso foi 2009. Perfeito. E para cada projeto tinha que ter uma conta na Caixa Econômica, mas ela não fazia análise das garantias recebidas. Que não se recorda da pessoa de André Luiz de Souza, dentro da SCOR. Que não teve muito contato pessoal não teve muito contato com o pessoal da SCOR. Mas lembre-se de uma pessoa chamada Marcelita, mas que teve pouco contato com ela. Isso. Marcelita, se salvo engano, era uma profissional ex-Caixa Econômica que ela acho que trabalhava nessa área, na Caixa Econômica, de garantias de crédito, alguma coisa desse tipo. Aí uma outra parte que é importante deixar expressamente, como o senhor disse, que a escolha da SCOR não foi da OAS Empreendimentos. Não. É porque o interesse, faz sentido até porque é o interesse do investidor. Mas quem paga É o OAS. Quer dizer, não é nem OAS, né? É o tomador das debêntures. É custo nosso. Era custo nosso. Né? Que a escolha da SCOR não foi da OAS Empreendimentos, mas indicação do FI e FGTS. Ponto vírgula. Que quem paga o agente de garantias é o tomador. No caso, a OAS Empreendimento. Na verdade, doutor Júlio, até para deixar claro, todo e qualquer custo com relação à emissão de debêntures, seja ele agente garantidor, fiduciário, é pago por quem está querendo o crédito, né? Então, todo advogado. Mas o senhor trabalha na área financeira. Normalmente, quem paga tem interesse de pagar o mais barato. Isso. Então, faz sentido que ele procure no mercado para se valer da concorrência para buscar o mais barato. Sim. E por que a OAS não buscou outros agentes de garantia? Porque era esse o agente que o FIFGTS estava nos colocando para ser contratado. A indicação vinha do FIFGTS. Perfeito. Da mesma forma que a gente... na emissão você tem diversos custos, né? Você tem custo de advogado, você tem custo de agente fiduciário. É uma questão que se onera muito a emissão por conta disso, né? Mas aí o interesse de colocar os recursos para dentro da companhia faz com que você acabe contratando, né? Perfeito. E arcando com esses custos. Seguindo, então. Recebido esses recursos, o senhor disse que eles já estavam vinculados a alguns projetos, e dentre eles alguns projetos da Bancop. O senhor se recorda se dentre esses projetos da Bancop estava a seccional Mar Cantábrico, depois transformada em condomínios solares? Recordo, sim. Esse projeto estava? Estava. Era um dos projetos financiados? Exatamente. O senhor se recorda mais ou menos quanto do valor recebido foi investido nesse empreendimento? Mas eu acho que talvez em torno de 14 milhões, algo em torno de 14 milhões. Salvo engano, porque tem tempo que eu saí da empresa e... Cantábrico. Cantábrico. Que se recorda que dentro dos projetos da Bancop, financiados pelas debêntures
subscritas pelo FI-FGTS, não é isso? Isso. Estava o Mar, aqui está Mar Cantábrico. Cantábrico. Que depois se tornou Solaris. Exato. Com recursos da ordem de 14 milhões. Aí, que se recorta que dentro dos projetos da Bancop, financiados pelas debêntures subscritas pelo FI-FGTS, estava o Mar Cantábrico, que recebeu recursos da ordem de 14 milhões. Salvo o engano da memória, porque... É um valor até pedir demais para a memória, algo... Deu lá de trás. Lá de trás. O senhor se recorda se esses valores foram suficientes para terminar o empreendimento? Mas eu não me recordo. Sinceramente, eu não me recordo. Que não se recorda se esses valores foram suficientes para terminar o empreendimento. O senhor se recorda se existiram empreendimentos da Bancop que foram assumidos pela OAS, que ficaram de fora desse recebimento de recursos das debêntures? Olha, tinha empreendimentos que ficaram de fora. Da Bancop. Da Bancop. Ex-Bancop, melhor dizendo. Ex-Bancop. Uhum. Eu acho que tinha um empreendimento na Moca, em São Paulo, que a gente acabou financiando com um banco também privado, entre outros. A questão a possibilidade de se financiar com o FI-FGTS naquele momento foi importante, mas a gente tinha um aspecto também de formalização de garantia para você sacar recurso lá. Então, quando você não tinha uma performance de venda rápida, você não podia compor garantia, então não podia mais tirar dinheiro das debêntures. Porque as garantias eram os recebíveis dos empreendimentos que você vendia. Aí se eu tinha um empreendimento que eu não vendi bem, eu não tinha garantia para compor. Então eu tinha que buscar outra alternativa de financiamento. Ex-Bancops que ficaram de fora do financiamento dos referidos recursos. Certo. Quem definiu os projetos que receberiam os recursos vindos dessas debêntures? Foi, por colocar a área financeira, né, e mais o diretoria superintendente, mais os demais diretores, mas vamos dizer assim, a ordem, quem realmente liderou a situação foi a área financeira, né, até porque a gente sabia qual empreendimento a gente poderia tirar o recurso mais rápido das debêntures, porque na verdade, só para deixar claro, esse recurso das debêntures ele era liberado, mas a gente não podia colocar a mão nesse recurso no momento que a gente quisesse. A gente tinha que compor garantia, a gente tinha que lançar um empreendimento, gerar recebível, compor garantia para você liberar para conta de livre movimentação. Certo. Então isso é uma situação que você tinha que, eu vou colocar esse empreendimento para as debêntures, mas se ele tiver velocidade de venda, porque se ele não tiver velocidade de venda, eu não consigo tirar o recurso para financiar ele. Então é melhor eu ir no mercado, né, e buscar um banco que financia aquele empreendimento. Perfeito. Então foram escolhidos os empreendimentos para receber esses recursos, eram os que tinham maior possibilidade de venda? Inicialmente, quer dizer, doutor Júlio, pela memória, assim, o conceito tinha que ser esse. Mas não necessariamente em 2009, até porque a gente em 2009 também não era empresa com tantos empreendimentos. Né, como eu coloquei para o senhor, a empresa ainda estava chegando em São Paulo, estava crescendo geograficamente. Vamos só colocar isso, então. E quem definia os projetos que recebiam os recursos vindos da debenture era a área financeira, não é isso? Isso. Era a área financeira, junto com as demais diretorias? Não, você pode deixar a área financeira. Na área financeira e, obviamente, com a instância maior da empresa, que é o diretor superintendente, né? Isso é importante. Aí era a área financeira com a concordância do diretor superintendente. Agora, obviamente, que na época era o Carmine. Isso, mas, obviamente, até porque o diretor superintendente também tem outras atribuições, vamos dizer assim, é um formador de opinião, quem liderava o processo de... Mas a palavra final era de quem? Era do Carmine também. Perfeito. Aí tá bom, que a época era o Carmine. Que foram escolhidos os empreendimentos para receber os recursos. Foram escolhidos os empreendimentos, tanto dos Bancop quanto outros empreendimentos também, Brasília, Salvador. Que foram escolhidos empreendimentos com maior possibilidade de velocidade de venda, né? Com maior possibilidade de velocidade de venda, de velocidade de venda ou
empreendimentos em que, naquele instante também a empresa não estava... Porque você definia no momento da escritura o empreendimento, mas você tinha empreendimento, você estava em discussão se ia comprar o terreno ou não, depois que liberou o dinheiro. Uhum. Então você ia analisando para e passo a cada empreendimento. Tá, mas só para a gente conseguir escrever isso. Tá. Foram escolhidos empreendimentos com maior possibilidade de velocidade de venda ou a situação de mercado. situação de mercado de cada um. Isso. Uhum. Nessa situação de mercado de cada um, o que o senhor quer dizer especificamente? Vamos supor, tem empreendimentos que aqui em Salvador que eu poderia buscar uma situação até mais vantajosa, ou em Salvador ou outro lugar que tivesse mais vantajosa com um banco privado, por exemplo, a depender da situação, da condição, né? Então eu conseguia, por exemplo, uma flexibilização de garantia, né, de apresentação, porque, querendo ou não, a análise de garantia do FGTS era muito rigorosa do ponto de vista para liberar recursos. Então, se tivesse um banco que tivesse uma condição mais favorável, eu poderia estar alocando meus esforços para contratar esse financiamento lá. Agora, obviamente, você vai falar, mas você me falou que o mercado estava em crise em 2008, né? Do ponto de vista para liberar recursos. Então, se tivesse um banco que tivesse uma condição mais favorável, eu poderia estar alocando meus esforços para contratar esse financiamento lá. Agora, obviamente, você vai falar, mas você me falou que o mercado estava em crise em 2008, né? Então, o mercado em crise faz com que você perca suas alternativas. Sim. Né? Então, a alternativa, a principal naquele momento, foram as debêntures. Certo. Então, não sei se a gente pode colocar dessa forma, o senhor que vai me dizer. Tá. Foram escolhidos empreendimentos que a OAS tinha interesse em finalizar primeiro. Isso, finalizar primeiro. Foram escolhidos empreendimentos que a OAS tinha interesse em finalizar primeiro. Perfeito. Impressionante o seu conhecimento, a sua memória. Foram 8 anos aí trabalhando em corporação imobiliária, então. Não, excelente. Bom, recebido esses recursos, depois esses empreendimentos foram finalizados. Foram finalizados. Esses empreendimentos também funcionavam como garantia para a emissão das debêntures? Os empreendimentos que receberam recursos das debêntures, eles também ficavam em garantia? Sim. Você tinha que formalizar a garantia das debêntures, você tinha que formalizar a hipoteca. Como é que funciona o mercado imobiliário? Se todo e qualquer empreendimento que você vai buscar financiamento, e no nosso caso eram todos, você tinha que ter duas garantias, uma hipoteca do terreno e outros recebíveis, a penhora dos recebíveis. Então, todo e qualquer empreendimento, seja debênture, seja um convencional com um banco privado, você tem que prestar essas garantias para o financiador. Então, no caso específico que você perguntou, das debêntures, sim. Certo. Então, por exemplo, os terrenos e os imóveis, eles ficavam hipotecados. Exatamente. Eles ficavam hipotecados para quem? Para o FIFGTS. Para o FIFGTS ou para o agente de garantias ou para o agente fiduciário? Agente fiduciário, acho que era isso, agente fiduciário. Perfeito. E essas garantias, elas eram levantadas em qual momento? Elas eram desconstituídas em qual momento? No momento do desligamento, ou seja, quando a gente completa o ciclo, quando a gente entrega um empreendimento imobiliário, nesse momento, os mutuários, que são os compradores, eles têm que ir nas instituições financeiras, buscar o financiamento imobiliário na pessoa física, ou então tirar do próprio bolso e quitar o saldo devedor dele. Então, nesse instante em que ocorre essa quitação do empréstimo, ou seja, vamos pegar o caso prático que a gente conversou agora, os 14 milhões do Mar Cantábrico. A partir do momento que os mutuários buscam o financiamento ou quitam conosco, nós vamos lá e pagamos esses 14 milhões lá para o Mar Cantábrico, devolvemos 14 milhões para as debêntures, e aí eles liberam as garantias, né, nesse instante. Então, elas só eram liberadas nesse instante, a partir do momento que há uma liquidação do saldo devedor, quer dizer, do empréstimo que você contraiu à instituição financeira. Uhum. Então, somente quando o empreendimento é finalizado, isso, essa garantia é levantada. O senhor se recorda como era feito... Liberada, né? Liberada. Liberada. O senhor se recorda como era feito o cálculo do valor que era colocado, por exemplo, na matrícula do imóvel em garantia?
especificamente no Mar Cantábrico, salvo engano, havia uma hipoteca no valor de 3 milhões e 200, sendo que o senhor se recorda de ter recebido algo em torno de 14 milhões. Por que havia essa disparidade, o senhor se recorda? É porque você, quando apresenta o projeto, você tem a garantia, que é o terreno que você está falando, né? Ele compõe a garantia, só que você, na verdade, está buscando crédito para a sua obra. E a obra, o valor da obra, ele é muito maior que o valor do terreno. O custo de construção, ele é em torno de 50% a 60% ele representa percentualmente 50% a 60% do faturamento do VGV, que a gente chama tecnicamente na corporação imobiliária, do projeto. Perfeito. Então, o valor gravado na hipoteca ele sempre corresponde ao valor do terreno? Ao valor do terreno. E não ao valor do empreendimento? É. Por isso que a instituição financeira ele pede adicionalmente os recebíveis como garantia. Então você sempre tem que estar com um percentual de recebível sempre maior que o seu saldo devedor. Porque isso é, no final das contas, que é a garantia da instituição financeira. Tá. Voltando atrás, só algo que eu esqueci de lhe perguntar. O senhor disse que a Score foi indicação do FGTS e a indicação da Planner foi uma escolha de mercado da OAS ou foi indicação de alguém? Se não me falha a memória, foi do FGTS também, a Planner mas a Planner é um agente fiduciário de bastante acesso do mercado, né, de emissão. Então, é um agente fiduciário conhecido no mercado. Isso. Então, e a Score era um agente de garantias conhecido no mercado, pelo que o senhor se recorda? Naquele momento eu nunca tinha ouvido falar da Score. Uhum. Então vamos só registrar isso. Que acredito que a Planner foi indicação do FGTS também, mas que é um agente fiduciário reconhecido no mercado. Que já a Score não havia... Naquele instante eu nunca tinha ouvido... Isso. Que já a Score naquele instante não tinha ouvido falar antes. Isso. Então, ótimo. Então, retomando, aí, se o empreendimento foi constituído, a OAS devolve o dinheiro para o FGTS e a garantia é liberada do empreendimento. Isso. Certo. Agora, retomando um pouco, vamos sair um pouco dessa área financeira e agora contar com a colaboração do senhor para que o senhor pode lembrar do que aconteceu depois. O senhor assumiu depois a diretoria financeira em 2011. Correto. Esse empreendimento específico, Mar Cantábrico, posteriormente chamado de Solaris, o senhor se recorda quando ele foi finalizado? Doutor Júlio, não. Não me recordo. O senhor se recorda se foi quando o senhor já já era diretor financeiro? É isso, eu não me recordo se ele foi finalizado enquanto eu estava na OAS ou foi um pouco depois, mas lhe confesso que ele estava em estágio bem avançado no momento que eu me desliguei. Eu não me estou recordado se já estava pronto, ou se ainda tinha algo a construir, mas estava bem avançado. O senhor disse, desculpe, lá no começo o senhor disse que ficou na OAS Empreendimentos até quando? Eu vou colocar 31 de março de 2014. 30 de março de 2014. Perfeito. Sendo que o Carmine já havia saído em dezembro de 2013. Isso. E foi substituído pelo Fábio. Exatamente. O senhor sabe quem entrou no seu lugar depois, em março de 2014, como diretor financeiro? Vitor Levindo. Vitor Levindo. No final, então, de 2013, o Carmine saiu. O senhor saberia dizer qual foi o motivo pelo qual o Carmine saiu? Assim, eu não sei dizer. Nesse período, nesse final de 2013, início de 2014, como que funcionava fisicamente a OAS Empreendimentos? O senhor disse que a base só foi transferida em 2014 para São Paulo, de fato. Como que acontecia? Já estava tudo em São Paulo? Tudo em São Paulo.
Nesse início do ano já estava tudo em São Paulo. Funcionava aonde? Na Avenida Angélica, no, salvo engano, no edifício Mont Blanc, o mesmo edifício que... edifício... Não, desculpa. Né? A gente mudou do Mont Blanc para outro edifício um pouco mais embaixo. Você me pegou que eu não Mas sei. também na Avenida Angélica? Na Avenida Angélica. Na Avenida Angélica. E aí era um andar? Era mais de um andar? Nós tínhamos um andar e uma parte e um outro andar embaixo. Uma parte do andar embaixo. E o senhor, enquanto diretor financeiro, ficava em um desses andares? Isso. Os demais diretores financeiros também os demais diretores também ficavam nesse andar? Ficavam. Diretores locados em São Paulo ficavam nesse andar. Certo. E nesse período, né, no início de 2014, além do senhor, enquanto diretor financeiro, quem eram os outros diretores? O senhor se recorda? Recordo. Sim. Fábio Nomini era o diretor, era o presidente. Ele não saiu no final de dezembro de 2000... o Fábio, perdão, quem saiu foi o Carmine. Certo. O presidente era o Fábio. Isso. O diretor financeiro era eu. Desculpe só, antes, Fábio, como é o sobrenome dele? Fábio Ori Ionamini. Ori Ionamini. Como é que escreve esse? Se o senhor poderia soletrar, por favor? Y-O-N-A Sim. M-I-M-I-N-E. Ori Ionamini. Perfeito. Ele presidente, o senhor diretor financeiro. Quem mais? Você tinha o diretor de incorporação São Paulo, que é o desenvolvimento que coloquei. Diretor de incorporação São Paulo. Que nesse instante o Luigi Pet havia já se desligado da empresa, né? Que eu citei o Luigi Pet em 2009. Sim. Mas nesse instante, em 2014, já havia se desligado da empresa e o diretor novo era o Telmo Tonoli. Sim. O diretor de obras, que era o senhor Paulo Gordilho. Que já estava desde 2009. Isso. Gordilho. Você me perguntou todos os diretores da empresa ou os que estavam em São Paulo? Os que estavam em São Paulo, os que compunham a diretoria da OAS Empreendimentos. Então vamos lá. Então, esses estavam em São Paulo, aí você tinha ainda mais os diretores regionais, né? Que seriam os pares de Telmo Tonoli, mas cada um na sua respectiva região. Você tinha no Rio de Janeiro, né? Cristiano Polilo. Polilo. No Rio de Janeiro. Em Brasília, o Fernando Garrido. Garrido em Brasília. Em Porto Alegre. Quem? Eduardo Villanova. Eduardo Villanova? Certo. Eu acho que era isso. Tinha algum aqui na Bahia? Na Bahia, deixa eu buscar aqui porque... Diretor de Incorporação Bahia, no momento, acho que a gente tinha, naquele instante, eu acho que a gente não tinha colocado ninguém nesse momento. Tá. Tinha mais algum diretor? Vamos pensar aqui. Não. O senhor se recorda? Tinha mais um, Humberto Garrido. É o que ficou na Bahia. Era diretor regional? Humberto Garrido. Acho que agora fechou exatamente. Consegui. Ele ficava na Bahia. O senhor se recorda de uma pessoa chamada Roberto Moreira? Não. Não conheceu? Não. Desculpa, é Roberto Moreira da OAS. Sim. Sim, de São Paulo. Qual que era a função dele nessa época? Ele era gerente de incorporação de São Paulo, certo? Ele já trabalhava na empresa há certo tempo. E aí você me desculpa agora porque aconteceu uma mudança. O Cristiano Polilo, ele acabou se desligando da empresa também. E o Telmo Tonoli, ele foi para o Rio de Janeiro, para o lugar de Cristiano Polilo, certo?
E o Roberto Moreira, ele assumiu a cadeira do Telmo Tonoli em São Paulo. Perfeito. Isso no início... 2014. Em 2014. Eu me confundi aqui. Não, sem problema. Então, na realidade, a diretoria seria o presidente, o Fábio, o senhor diretor financeiro, diretor de incorporação de São Paulo, o Roberto Moreira. Isso. Diretor de obras, Paulo Gordilho. E os demais diretores regionais. Telmo Tonoli do Rio, Fernando Garrido, Brasília, Eduardo Villanova, Rio Grande do Sul, e Humberto Garrido também, da Bahia. Na Bahia. Perfeito? Exatamente. Certo. No início de 2014, existem notícias dando conta de que houve a visita do ex-presidente Lula ao empreendimento Solares, ou condomínios solares. O senhor tem conhecimento desse acontecimento? Não. Não só tem. Pela mídia. Perfeito. O Roberto Moreira comentou alguma coisa com o senhor a respeito dessa visita? Não. O senhor Paulo Gordilho comentou alguma coisa com o senhor a respeito dessa visita? Não. O senhor Fábio Ori Ionamini comentou alguma coisa com o senhor a respeito Também dessa visita? Embora o senhor tenha saído logo em março de 2014, o senhor teve conhecimento ou tomou conhecimento de alguma reforma que tenha sido realizada no condomínio Solares pela OAS? Não. Só através da mídia. Perfeito. Em relação aos empreendimentos de uma forma geral, os empreendimentos assumidos pela Bancop, os empreendimentos assumidos da Bancop, né, os empreendimentos ex-Bancop que a OAS assumiu, eram empreendimentos específicos de um determinado setor, classe alta, classe média ou classe baixa? Qual que era o perfil? Eu diria a você que que eram empreendimentos assim, classe B, C. Você tinha um empreendimento na Moca, em São Paulo, que o preço do metro quadrado a gente lançou a R$ 5.500. Então, para padrão em São Paulo, não é de classe A, né, para São Paulo. Perfeito. Mas é um empreendimento, eu rotulo ele como classe B. Você tinha empreendimentos mais populares, né? E eu acho que o nicho era esse aí, classe B. O senhor acredita que o nicho era classe B e classe C? Agora não era naquela ocasião, só não era um empreendimento assim, minha casa, minha vida, né? Então é um empreendimento classe B mesmo. Então... Certo. Então, pessoal, como ficou, não sei se você conseguiu pegar todos os nomes, né? Vamos lá. E a base da OAS Empreendimentos em 2014 já funcionava em São Paulo, na Avenida Angélica, em um andar e mais uma parte do outro andar embaixo. Os diretores ficavam nesse andar inteiro, que os demais diretores eram Fábio, Ória e Onamini, presidente, o depoente como diretor financeiro, Roberto Moreira como diretor de incorporações em São Paulo, no lugar de Luiz Pet, que havia saído, o diretor de obras de São Paulo, Paulo Gordilho, e demais diretores regionais, Telmo Tonoli, Rio de Janeiro, Fernando Garrido, Brasília, Eduardo Villanova, Porto Alegre, e Humberto Garrido, diretor regional na Bahia. E se recorda da pessoa de Roberto Moreira, da OAS de São Paulo, que era gerente de incorporação de São Paulo, já trabalhando nela há certo tempo, que não teve conhecimento da visita do ex-presidente Lula ao condomínio Solares, mas apenas através da mídia. Que os empreendimentos assumidos da Bancop tinham perfil classe B, C. Fisicamente, lá, antes até da gente entrar mais nesse assunto do perfil dos empreendimentos da Bancop, fisicamente, lá na Avenida Angélica, o senhor tinha uma sala? Na verdade, os diretores eles ficavam numa sala todos juntos, vamos dizer assim. Todos os diretores ficavam juntos? Certo. Com exceção do diretor, o presidente, né? Que é uma sala privada. Perfeito. O senhor conheceu uma pessoa chamada Igor Pontes? Conheci. Conheceu ele aonde? Eu conheci que ele era engenheiro de campo, né? Engenheiro de obra. Eu conheci internamente na OAS
através de reuniões. Eu não tinha tanto contato com ele, que ele é mais da área operacional de campo. Mas nesse período, final de 2013, início de 2014, ele trabalhava lá na OS? Trabalhava. E ele era subordinado de quem ou a quem? Ele era subordinado, ele era um engenheiro de campo, de produção, então ele era subordinado ao diretor de construção, que é o Paulo Gordilho, que era o Paulo Gordilho. Ele era subordinado ao Paulo Gordilho. O senhor presenciou alguma reunião do senhor Paulo Gordilho? Até, desculpa, porque o Paulo Gordilho teve uma reestruturação, ele era subordinado à própria diretoria de incorporação, porque como é que funcionava antes a OS? Ela tinha a diretoria de construção, que ela era, em determinado momento nessa história da OS, a diretoria de construção era responsável pelo orçamento e execução. Só que em 2013, salvo engano, houve uma reestruturação interna em que os diretores regionais, eles seriam responsáveis não só pela incorporação, mas pela construção também. Então a equipe toda de construção, ela passou a ser subordinada aos diretores regionais. E Paulo Gordilho ficou com a diretoria orçamentária, ou seja, ele é responsável pelo orçamento. Então nesse momento que você me perguntou, o Igor, salvo engano, ele era subordinado ao diretor regional. E à época? Era o Roberto Moreira. Perfeito. Roberto Moreira ficava nessa sala que o senhor ficava, de diretores? Ele ficou porque eu peguei muito pouco tempo com ele, porque ele era gerente e ele ficava em outro local. No janeiro de 2014 que ele virou ser diretor, então eu peguei muito pouco tempo dele nesse ambiente. E nesse curto período que o senhor ficou, o senhor ouviu alguma vez ele comentando algo sobre esse condomínio Solaris? Não. Nunca tratou com o senhor a respeito? Nunca tratou comigo. Certo. Retomando agora o perfil dos empreendimentos da Bancop, o senhor, enquanto diretor financeiro, tinha conhecimento do que era gasto em cada um desses empreendimentos? Sim. Perfeito. De todos esses empreendimentos que foram assumidos, né, eram da Bancop e passaram para a OAS. Certo. O senhor se recorda de ter a OAS arcado com reforma de algum apartamento? Não recordo. Porque, apesar como financeiro, tinha uma estrutura de tesouraria até centralizada, não tinha tesouraria nas obras, né? Tesouraria era centralizada no escritório. Mas eram muitos pagamentos, né? Muitos fornecedores, então assim, a atenção de uma reforma específica, não. O que eu analisava no final das contas, para analisar o comportamento do empreendimento, era a rúbrica custo de construção, se aquele custo de construção estava dentro do orçamento ou não. Aí o que estava ali dentro, o detalhe de quem é, onde é, não tinha essa informação. Certo, mas se existisse uma reforma de um valor de R$780 mil, era algo que o senhor, enquanto diretor financeiro, veria como algo do dia a dia, passaria despercebido ou veria? Não, pode ser que eu não veria, porque pelo seguinte, como eu analisava só o custo de construção, né? Você pode ter lá fornecedores, essa reforma de 780 mil, pode ter diversos fornecedores. E vai estar na rubrica de custo de construção, porque o que interessava para mim enquanto financeiro era acompanhar a rentabilidade do projeto, se estava dentro do nosso plano de negócio ou não. Dentro dessa análise eu só vi uma rubrica custo de construção. Então isso que você falou, poderia estar dentro do custo de construção. Tá, mas existia um escopo do projeto? É o plano de negócio do projeto. O plano de negócio do projeto. Aí como é que funciona? O plano de negócio, você tem lá vamos colocar o faturamento, né? E você tem todas as rubricas dos custos embaixo. Então você tem custo de terreno, né? Custo de marketing, quando você lança o projeto você tem que ter marketing, stand, custo de construção, é um insumo do projeto. Nesse custo de construção, eu só vivia do ponto de vista de análise, de acompanhamento do rentabilidade do projeto, apenas a rúbrica custo de construção. Certo. Porém, nesse plano de execução... plano de negócio. No plano de negócios, incluía personalização do apartamento? Antes até do senhor responder, porque a gente sabe que existem alguns apartamentos que são chamados de apartamento modelo ou apartamento padrão. Você deve estar falando o stand decorado? Exato. O stand decorado ou o apartamento decorado? Isso, desculpa, apartamento decorado. O apartamento decorado, ele funcionava se você tinha um empreendimento em que você não tem uma velocidade de venda como você imaginava, aí você pegava uma unidade que é menos líquida, o primeiro andar, por exemplo, decorava, né, quando você já subia a laje, decorava e utilizava aquilo como instrumento de venda.
Isso era possível de ter acontecido. Aconteceu em alguns empreendimentos, não em todos, obviamente. Tá, mas como o senhor disse, as unidades selecionadas para se tornarem o apartamento padrão eram unidades, normalmente, primeiro pavimento. E isso era feito normalmente em empreendimentos com pouca velocidade. Porque no final das contas, o objetivo de fazer isso é você ter Porque quando você vai subir, primeiro quando você lança um empreendimento, você constrói um stand. Nesse stand você monta um apartamento decorado. Ou seja, você, cliente, vai entrar e vai visualizar como é que seria uma unidade já pronta, né, e decorada. É um instrumento de venda de marketing. Quando você vai começar a construir o prédio, você tem que desmobilizar aquele stand, porque o terreno está no terreno, desmobilizar o stand, e aí você perde esse instrumento de venda. Entretanto, tem prédios que você tem velocidade de venda curta. Então você acaba fazendo um apartamento modelo, né, num determinado andar do prédio, que geralmente é no primeiro andar, porque é o menos líquido, né? Tomando 2 pontos do depoimento do senhor. O senhor disse que os empreendimentos que foram escolhidos para receber os valores das debêntures foram os empreendimentos que tinham maior possibilidade de velocidade de venda. De velocidade de venda, e naquele momento também por conta das circunstâncias da empresa, a empresa não tinha tantas opções de empreendimentos. Né? Perfeito. E considerando que também o apartamento decorado ou personalizado normalmente é feito só em apartamentos que têm menor velocidade de venda, não faria sentido, então, em algum desses empreendimentos que foram assumidos pela OAS e que receberam o dinheiro da debêntures, ter um apartamento decorado? Eu vou até falar um pouco do Solar, que está bem na minha memória aqui, porque o Solaris, apesar de ser no Guarujá, apesar de ser da frente da praia, mas não foi um empreendimento que teve uma velocidade. Falar um pouco do Solar, que está bem na minha memória aqui, porque o Solaris, apesar de ser no Guarujá, apesar de ser da frente da praia, mas não foi um empreendimento que teve uma velocidade de venda que a gente esperava. Como outros também, faz parte do risco do negócio. Às vezes você faz um estudo comercial, você imagina uma velocidade de venda, ela não se concretiza por N fatores. Né? Mas sua teoria está certa, aquele empreendimento que você tem velocidade de venda, não faz sentido nenhum você investir mais recursos num apartamento padrão. O senhor se recorda se algum dos outros empreendimentos que a OAS assumiu da Bancop tinha cobertura duplex ou cobertura triplex? A do Bancop, possivelmente não, doutor Júlio. Porque não tinha nenhum apelo você fazer uma cobertura duplex ou triplex. Eram empreendimentos de classe B, não tinha nenhum apelo. Certo. O senhor se recorda de algum outro empreendimento ter recebido algum tipo de personalização, seja o próprio Solaris ou qualquer outro empreendimento da Bancop assumido pela OAS, que recebeu algum tipo de personalização feita pela OAS? Esse ponto é importante. Você pode, alguns empreendimentos nossos, nós vendíamos no momento da aquisição um serviço de personalização. Certo? Basicamente, isso foi no início da empreendimentos, porque era uma ferramenta também de venda. Você comprou seu apartamento, você quer contratar logo a mão de obra para personalizá-lo. Entretanto, o modus operandi de uma personalização é meio complicado quando se trata de uma produção em escala, né? Você acaba tendo sua mão de obra lá na construção, tendo que personalizar 3, 5, 10 unidades. Né? Isso quando você pensa, eu vou abrir esse quarto. Você tem um projeto de transformar 4 quartos em 3, eu vou ter um projeto diferente. Isso acaba numa linha de produção, isso congestionando muito o processo produtivo, né, no campo. Então, não me recordo aqui um ano, mas determinado ano a gente até parou de oferecer esse serviço de personalização. Foi antes do senhor sair, óbvio? Foi muito antes, se eu falar um ano para o senhor aqui, eu vou estar, mas foi muito antes. Mas em 2014... Com certeza não tinha. Não era oferecido esse serviço. Com certeza. E como funcionava quando tinha esse serviço de personalização? E, melhor, antes, o que a gente pode dizer que é um serviço de personalização?
Você compra o imóvel, aí no momento que eu estou te vendendo o imóvel, eu lhe coloco esse serviço. Olha, a OS ela disponibiliza um serviço de personalização, que é o quê? Você vai colocar, sua arquiteta vai desenvolver o projeto, né? E você vai dar para mim, para eu executar. E eu vou lhe cobrar uma remuneração por isso. Né? Perfeito. Mas o que envolve mudar a porta de lugar, derrubar parede? Vamos dizer assim, o cliente que vai desejar. Eu quero transformar um 4 quartos em 3 quartos. Eu quero mudar o piso que você vai entregar com porcelanato desse tipo. Não quero esse porcelanato, eu quero outro tipo de porcelanato. Então serve como assim, uma facilidade para o cliente. Servia, né? Perfeito. Mas para a gente, operacionalmente, já não fazia sentido. Tá. E em termos de procedimento, para o cliente contratar esse serviço, ele já deveria ter adquirido o apartamento antes ou isso era feito antes do cliente adquirir o apartamento? Antes não. Sempre depois o cliente adquiriu o apartamento. Então, primeiro o cliente adquiriu o apartamento e depois era oferecido esse serviço de personalização. Isso. Era um contrato, inclusive, à parte, né? Você tinha o contrato, o instrumento particular de compra e venda, né, do imóvel. Sim. E você tinha uma prestação de serviço que era um outro contrato que seria a personalização. Mas esse contrato de personalização era sempre posterior ao contrato? Isso. Eu digo assim, posterior, é que não faz sentido ter personalização antes dele comprar, né? Então ele comprava, aí você podia até oferecer o serviço no momento da venda, né? Você oferecia o serviço. Mas a construtora, o senhor como diretor financeiro, a construtora investiria numa reforma ou numa personalização antes do apartamento ser adquirido? Não. Não, porque como o nome diz, é personalização. Então é personalização para você, doutor Júlio, mas para o doutor Taíde, esse projeto pode não estar bom, né? Perfeito. O senhor sabe dizer se além dessa mudança, podemos dizer, de layout do apartamento, de 3 quartos para 4 quartos ou vice-versa, havia também aquisição de móveis para o apartamento? Não fazia parte do serviço de personalização. Havia compra de armários? Não. O serviço de personalização é obra civil. Perfeito. É obra do apartamento. Perfeito. Vocês entregavam algum tipo de móvel com armários? Não. Com geladeira? Não. Com forno micro-ondas? Não. Forno elétrico? Não. Uma outra questão, já encerrando, considerando que o senhor saiu em março de 2014 da OS Empreendimentos e aproveitando que o senhor estava no departamento financeiro, o senhor tem conhecimento, né, de pagamento, ou melhor dizendo, de doação saindo do caixa da OS Empreendimentos, e não sei se o senhor tinha acesso ao caixa, podemos dizer assim, da OS Holdings, para realização de doações para instituições com fins sociais? Do caixa da empreendimentos ou da holding? Antes, então, melhor. O senhor tinha algum acesso ao controle financeiro da OAS Construtora ou da OAS Holdings? Não, funcionava, a OAS tem uma filosofia empresarial de cada unidade ser independente. Então, financeiramente? Isso, como financeiramente, operacionalmente. Então, por exemplo, apesar da construtora ser construtora, quem executava as obras da empreendimentos era a própria empreendimentos. Um dado operacional. Então, eram, vamos dizer, unidades independentes. Então, cada um tem seu caixa, cada um gera seu caixa da maneira que tem que ser gerida, cada um corre atrás do seu endividamento, sua dívida, cada um foca no seu negócio. Perfeito. Vamos só retomar aquela parte anterior, antes da gente conversar dessa parte de saída da financeira, só aquela parte que o senhor disse da personalização dos apartamentos. Isso. Que alguns empreendimentos eram vendidos com serviço de personalização, basicamente no início das operações. Porém, como o modus operandi é complicado em grande escala, congestionando o processo produtivo no campo, razão pela qual em determinado momento a OS Empreendimentos decidiu parar de fornecer este serviço, ainda muito antes do depoente sair da OS Empreendimentos. Com certeza, em 2014, esse serviço não era mais oferecido pela OS Empreendimentos. Que com certeza, em 2014, esse serviço não era mais oferecido pela OS Empreendimentos. Que este serviço era feito sempre depois do cliente adquirir o apartamento.
havendo um contrato à parte do instrumento particular de compra e venda do imóvel, que não fazia parte do serviço de personalização, a compra de móveis, armários no apartamento, mas apenas serviços de engenharia. Móveis, armários, geladeira. Eletrodoméstico na forma... Eletrodoméstico. Que nenhum empreendimento era entregue com armários, que não tinha acesso às informações financeiras da OAS Construtora e da OAS Holding. Holding ou qualquer outra empresa do grupo. Perfeito. E em relação então, especificamente a OAS Empreendimentos. O senhor se recorda nesse período em que o senhor ficou tanto na gerência quanto enquanto diretor de haver doações da OAS Empreendimentos para alguma instituição? Se existiu doações pequenas, eu não me recordo assim todas. Se tivesse ocorrido uma doação, por exemplo, no valor de R$500 mil, saberia, não se recordaria. O que eu digo assim, doação, às vezes instituição de caridade, uma coisa desse tipo, aconteceu, mas valores pequenos. Nesse período... Se um valor desse daí, com certeza eu saberia aqui. E nesse período que o senhor ficou, de 2006 até 2014, dentro do grupo OAS, o senhor assistiu alguma palestra do ex-presidente Lula veiculada pela OAS? Não. O senhor se recorda de ter sido noticiado dentro da OAS que haveria uma palestra do ex-presidente Lula? Não. Perfeito. Seria uma palestra interna? Uma palestra interna ou uma palestra custeada pela OAS? Não me recordo. Não se recorda. Na verdade, eu para ser sincero, eu nunca ouvi. Doutora Thaíde, tem algum questionamento? A OAS Empreendimentos, ela fazia obras particulares? Você diz para pessoas físicas? Isso. Não. Não fazia? Não. A OAS Empreendimentos só fazia obra para os empreendimentos da OAS Empreendimentos. A gente nunca nem pensou em terceirizar qualquer tipo de obra. Então, se eu tenho um terreno, desejo fazer alguma adaptação nele de obra ou eletrodoméstico, eu não conseguiria um contrato com a OAS Empreendimentos? Não. Ao menos que você trouxesse o terreno e a gente fosse fazer uma incorporação, que é o desenvolvimento imobiliário, todo estudo de análise, aí a gente estaria com você, ou compraria o terreno em sua mão, ou você entraria de sócio do projeto, mas sempre com cunho de desenvolvimento imobiliário. Como construtor, a OAS Empreendimentos não poderia fazer esse papel, porque existe a construtora OAS. Então, se você tem eu quero construir tem um terreno aqui, eu quero construir uma fábrica. Você não fala com a OAS Empreendimentos, você falaria com a construtora OAS. Certo. Só para encerrar, e antes de ouvir também se o Dr. Luiz Henrique tem algum questionamento para o senhor, qual que era o contato que o senhor tinha ou teve com o senhor Léo Pinheiro nesse período de 2006 a 2014? Obviamente, de 2006 a 2011, meu contato era muito pouco, face ao cargo que eu tinha de gerente, né? O contato mais do sócio era no âmbito de diretoria. A partir do momento de 2011, eu tinha contatos com o Dr. Léo, mas em reuniões formais de apresentação de resultado, etc. Um contato mais é do ponto de vista de report mesmo para o acionista, né, em reuniões formais. Havia esses reports da diretoria para os acionistas com qual frequência, o senhor se recordaria? Dr. Júlio não era frequentes, eu diria que talvez aí uma vez a cada trimestre tinha uma reunião de report formal, vamos dizer assim. E o presidente da OAS Empreendimentos, ele tinha um contato maior com o senhor Léo? Olha, ele tinha por força aí do cargo, né? O reporte direto da companhia através do diretor-presidente, é o acionista. Certo. E era um contato, então, mais frequente do que esse que o senhor tinha com ele? Sim.
Apesar de Dr. Léo, ele tinha uma atuação mais voltada assim, para o lado da costura, né? Até pelo porte do negócio, era muito maior que a empreendimentos. Ricardo, a OS Empreendimentos tinha o costume de pagar fornecedores com dinheiro em espécie? Não, de forma alguma. De forma alguma. Isso era contra as regras da companhia? Contra as regras da companhia. De pagar clientes em espécie. Deixa essa última página de pasta de novo, antes de encerrar. Nós, inclusive, tínhamos uma tesouraria centralizada no escritório, justamente para estar mitigando qualquer tipo de risco sob a ótica fiscal, financeira. Quando eu digo fiscal, todo fornecedor, você tinha um processo em que tinha validação do departamento fiscal para chegar na tesouraria, né? Então você tinha todo o input de notas no RP, no sistema. Então a gente não tinha prática, não era política da empresa fazer isso. Perfeito. Doutora Thaís, tem mais alguma questão? Aliás, eu vou dizer, até complementando, e nem receber de cliente. Em espécie. Isso, e nem receber. Era política da empresa. Que o diretor presidente, o diretor financeiro, não é isso? Depois o diretor de corporação, o diretor da obra e o diretor regional. O diretor de obra, na época, você falou que ele trocou de cargo, foi diretor de... Não, na verdade houve uma mudança da estrutura do negócio. O diretor de obra, inicialmente ele era diretor de obra na parte de orçamentária, no momento que ele faz orçamento para o projeto, e na execução, ou seja, na obra. Em 2013, salvo engano, houve uma reestruturação em que essa parte de execução ela passou para diretorias de incorporação, Secretaria de Desenvolvimento. Então, quando o Dr. Júlio perguntou de Igor Pontes, naquele instante de 2014, ele estava subordinado à diretoria de incorporação de São Paulo. Ele não mais a Paulo Gordilho. Então, Paulo Gordilho, naquele instante, ele era diretor de construção, mas ele só é responsável pela parte orçamentária de obra e qualidade de obra. A parte de obras mesmo? Isso. Campo. Estava na diretoria de incorporação. Isso. Por exemplo, a diretoria de incorporação da Bahia era responsável pelas obras e projetos aqui na Bahia, São Paulo. A direção de incorporação de São Paulo, que na época era ocupada pelo Roberto Moreira, era responsável pelas obras em São Paulo. Isso aí. Perfeito. Isso aí. Doutor Luiz Henrique, tem algum questionamento? Certo. Vamos só então passar essa última parte antes da gente encerrar. Só de onde a gente parou na última vez. Que nenhum empreendimento era entregue com armários, que não tinha acesso às informações financeiras da OAS Construtora e da OAS Holding ou outras empresas do grupo, que no período que ficou na gerência e direção não se recorda de doações feitas a outras instituições da ordem de R$500 mil. Isso. E se houvesse doação deste valor, com certeza teria conhecimento. Isso. Que não se recorda de ter sido noticiada a palestra do ex-presidente Lula ou dentro da OAS ou custeada pela mesma. Isso. No período em que o senhor esteve na OAS. Na OAS. No período em que o depoente esteve na OAS. O depoente esteve na OAS. Que a OAS Empreendimentos não fazia obras particulares, mas apenas nos empreendimentos da OAS Empreendimentos. Que entre 2006 e 2011... Você pode colocar que a OAS Empreendimentos como na qualidade de incorporação, né? Não, mas isso Que entre 2006 e 2011, o contato era muito pouco com o Léo Pinheiro, sendo que em 2011 passou a ter contato com ele em reuniões formais, em reports da diretoria para acionistas, que essas diretorias tinham frequência trimestral, que o presidente da OAS Empreendimentos tinha contato maior com o Léo Pinheiro do que o depoente, que a OAS Empreendimentos não tinha o costume de pagar clientes em espécie, nem receber de clientes em espécie. Que o diretor da obra era inicialmente o diretor de obras, que o diretor de obras era inicialmente diretor de obra na parte orçamentária, quanto do projeto, e na execução, quanto da obra. Em 2013, a parte da execução passou à diretoria de incorporação regional, que em São Paulo era ocupada pelo Roberto Moreira. Isso.
Vamos ler antes, então. Agora a gente vai encerrar a gravação do vídeo. Podia adicionar um comentário? Lógico, desculpe, esqueci de lhe perguntar se o senhor quer fazer quando a gente fala que, quando a gente coloca aqui fique à vontade. Quando eu coloco aqui Dr. Léo Pinheiro, que o Carmine, vamos dizer assim, o diretor superintendente, tinha mais relação com o Léo Pinheiro, na verdade, Léo Pinheiro é acionista, mas quem cuidava era o presidente, no final das contas, da OS Investimentos, que é a holding que ficou acima da Empreendimentos, e você tinha o vice-presidente, que era Antônio Carlos Mata Pires. Uhum. Então, o nível de report de Carmine é até maior com o Antônio Carlos. Uhum. Né? Porque Dr. Léo, ele foi presidente da construtora e vamos dizer assim, o negócio, a relação, o negócio da construtora era muito maior que empreendimentos, então ficava mais por lá. Era comum, ele era acionista nessa época, em 2014. Isso. Era comum o Dr. Léo Pinheiro ser visto nos campos das obras dos empreendimentos? Comum não. Uhum. Comum não. Mas se eu lhe disser aqui que ele nunca foi, eu estaria mentindo. Então, você fala assim, ele foi... A gente... Vamos visitar um empreendimento tal. Então, os acionistas querem ir. Então, a gente fazia um tour pelos vários empreendimentos. Né? Tá. O senhor se recorda de o senhor Léo Pinheiro ter ido apresentar algum apartamento para venda para algum cliente? Não. Vamos registrar isso. Que... Passou direito de Roberto, que o nível de reportes, não do Léo Pinheiro, era do Carmine, que o nível de reportes do Carmine era maior com o Antônio Carlos Mata Pires, presidente... Era vice-presidente da OS Investimentos. Da OS Investimentos. Dr. Léo Pinheiro era o presidente da OS Investimentos, né? Dr. Léo Pinheiro era o presidente da OS Investimentos. Que não se recorda de Léo Pinheiro, presidente da OS Investimentos. Não, visitando apartamento. Isso. Para apresentar para algum cliente em potencial. Isso. Mas, como você me perguntou, visita de campo, acionista, às vezes que aí a gente vai para Salvador, leva 3 empreendimentos aqui, a gente faz uma vistoria de campo, né, de obra. Uhum. Né? Vistoria não, no caso, visita. Visitando apartamento para apresentar algum cliente em potencial. Que os acionistas, dentre eles Léo Pinheiro, faziam de vez em quando visitas de campo. Mas usando a sua palavra, não era comum. Uhum. Faziam de vez em quando. Porque não era atribuição. Não era comum. Mas normalmente essas visitas de campo eram com os empreendimentos já concluídos ou em curso, obras em curso? Podia ser em qualquer etapa. Uhum. Podia ser concluído para mostrar como é que foi a entrega do apartamento, poderia ser em construção. Mas e empreendimentos já habitados? Já habitados poderia ser se a gente fosse mostrar como é que ficou o prédio. Aí você poderia ter 3 unidades, 4 unidades da OS lá como estoque ainda para vender. Uhum. A gente mostraria como é que ficou o projeto. Que poderia ocorrer a visita do senhor Léo Pinheiro e outros acionistas. Visita, vistoria. Não, eu digo assim, visita, não digo vistoria, porque vistoria é muito técnico, com o acionista Que poderia ocorrer a visita do senhor Léo Pinheiro e outros acionistas, tanto em empreendimentos, e outros acionistas, tanto há empreendimentos, há empreendimentos já em curso, em construção, ou já construídos, e mesmo até habitados. O senhor teve conhecimento da visita de algum acionista a algum empreendimento já habitado? Deixa eu me lembrar aqui. Já habitado...
se não me falha a memória, porque eu não acompanhava em todos, mas se não falha a memória, acho que aqui no Világio Panambi, em Salvador, depois de entregue já, de certa forma, habitado, os acionistas foram... Daqui, os acionistas são de Salvador? Não, ele mora em São Paulo, mas em visita aqui. Acho que o Világio Panambi, com certeza, eu acho que eles foram visitar depois de pronto. É o único que o senhor se recorda? É, o único que me recordo. Que se recorda de um único empreendimento visitado pelos acionistas, quando já habitado, vírgula, como chama? Vila? Világio Panambi, Panambi, em Salvador. Esse Világio Panambi, qual que é o padrão desse empreendimento? Para Salvador é classe média alta. Tem padrão classe média alta. É porque em São Paulo o preço metro quadrado daqui o que talvez seja classe média alta aqui para Salvador, em São Paulo seja classe B mesmo, pelo preço metro quadrado. Essa visita era algo, o senhor já disse que não era algo comum. Isso. Então, era algo que, por exemplo, o senhor que era da área de financeira, até o senhor ficava sabendo? Era algo excepcional? Essa visita? Sim. Assim, se tivesse vamos dizer assim, tem uma reunião de report em Salvador, então vamos fazer uma agenda de reunião. Então, além da reunião, eu quero fazer uma visita aos projetos. Aí você iria levando ele. Agora, isso quando era assim, uma visita de comitiva, uma visita do corpo diretivo inteiro junto com os acionistas. Então, obviamente, assim, se existiu alguma outra visita vamos dizer assim, com caráter mais restritivo, existiu sob a ótica da operação, não uma coisa excepcional. Então, quando a gente ia, né, com um grupo diretivo, você ia mostrar o apartamento, o prédio, o Világio Panambi. Você ia lá mostrar, porque é um prédio, são 360 apartamentos, é um projeto grande para Salvador, né? Então, você ia mostrar o projeto como, vamos dizer assim, um modelo daquilo que a gente tinha produzido. Um projeto de destaque dentro do grupo. Isso. Certo. Doutora Thaís, mais algum questionamento? Doutor Luiz Henrique. Perfeito. Doutor Ricardo, agradecendo muito a sua vinda e a sua disponibilidade, nós vamos encerrar agora a gravação e fazer a conferência do termo de depoimento para colhermos as assinaturas. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado. Pode encerrar a gravação, por favor.